O mundo está proclamando aí que eles têm um novo Papa, né? Eu não assisti porque eu estava aí com minha família, minha irmã, tive que sair com a minha irmã, depois voltei, depois fui buscar minha mãe, então estou nessa labuta aí. e eu não assisti a eleição. Mas, irmãos, deixa eu ver aqui, do capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1. Não vou ler tudo porque o que eu vou falar não está em todo o capítulo 17. Mas deixa eu ver aqui, até o versículo do número capítulo 17 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Depois nós iremos ler outras referências. Mateus também tem bastante coisa ali. Tem muita coisa para a gente ler, né? Eu vou mandar fazer um outro púlpito maior, né? Fazer um negócio aqui maior para me colocar. Enquanto Jesus não me der um tablet, assim, para mim não precisar ficar usando tanta literatura, que eu não guardo tudo na cabeça. Então eu trago, porque qualquer coisa se eu esquecer, eu já vou aqui, né? E para mim precisar trazer só a Bíblia e esse material, que é um material de grande recurso. Você aperta aqui, ele abre um texto ali, fica mais fácil. É menos volume que eu vou poder ter que carregar. Então, o irmão está gravando aí, né? Ele grava mesmo aí. No título aqui do capítulo 17 de Apocalipse, diz assim. Deixa eu ver aqui. Diz assim: a grande prostituta e a besta são explicadas. Ainda continua assim. Isso do capítulo 17, versículo 1 ao 17. Ou seja, todo o capítulo, né? Até o versículo 17. O versículo termina no versículo 18, o capítulo. Depois, nós temos aqui a grande prostituta. O capítulo 17, versículo 1 ao 6. Então, aí tem aqui, seu juízo é anunciado. Então, nós temos aqui os capítulos 17 e 18. O capítulo 17 é um parêntese. Ele não é, o Apocalipse não está escrito na ordem cronológica. João recebe a revelação do livro de Apocalipse e escreve. Ele escreve na ordem que lhe é mostrado, na ordem que lhe é apresentado os fatos. Não escreve na ordem dos fatos. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. João escreve o Apocalipse conforme ele estava tendo as suas visões e revelações de Deus. Não numa ordem cronológica de tempo. Se você pegar o capítulo 16, ele emenda com o capítulo 18. Na ordem, quando ele fala da queda da Babilônia, falando da cidade. Existe duas Babilônias. A Babilônia do capítulo 17 é o sistema apóstata, é a falsa religião. É um sistema religioso falso, que se apresenta como noiva de Cristo, mas na realidade não tem nada de noiva de Cristo. A Babilônia do capítulo 18 de Apocalipse é a Babilônia política, representando o império e o governo do anticristo. E também é uma cidade literal. Mas eu vou tratar primeiro da Babilônia religiosa. A Babilônia religiosa. O versículo 1 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem. O anjo faz um convite, chama João e diz: vem, mostrar-te-ei a condenação ou o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O versículo de número deixa eu ver aqui qual que é o versículo que fala. O versículo de número 15 interpreta:
essas muitas águas, né? As muitas águas, diz aqui, as águas que viste, versículo 15, disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, ou a meretriz, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Ou seja, um sistema religioso universal. Isso é profecia, isso é uma profecia preditiva. Nada disso se cumpriu. Só terá seu cumprimento após o arrebatamento da igreja. Diz aqui, versículo 2: com a qual se prostituíram os reis da terra, seus pecados e amantes. Versículo 2: e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Agora, seu domínio. E levou-me em espírito a um deserto. Levou-me em espírito, o anjo levou, né, João em espírito ou no espírito a um deserto. E João diz: e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, João viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, uma besta vermelha. A escarlate é uma cor vermelha, um vermelho forte. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. Quem que estava cheia de nomes de blasfêmia? A mulher ou a besta sobre a qual a mulher estava sentada? O que o texto diz aqui? E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem é que tinha 7 cabeças e 10 chifres? A mulher ou a besta? A besta. Então era a besta que estava cheia de nomes de blasfêmia. Agora versículo 4 diz: suas vestes e pecados. Títulos, são títulos aqui. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Existem simbolismos aqui. Púrpura e escarlata. Essas coisas aqui são simbolismos, né? Tem um sentido simbólico, mas a interpretação é literal. Adornada com ouro. A palavra adornada aqui literalmente é dourada, porque o ouro é de cor dourada. Quando fala adornada, literalmente quer dizer dourada com ouro. E pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, ou cheio das repugnâncias, né? E da imundícia da sua prostituição. Versículo 5. Seu nome. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo, agora eu vou ler aqui para vocês na NVI, que eu escrevi de caneta aqui, ó. Diz assim: em sua testa, aqui diz, na sua testa, em sua testa ou na sua testa, a mesma coisa. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, 2 pontos, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Versículo 6. E vi, agora sua embriaguez, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas. A palavra testemunha aqui é martírium, ou martírium, quer dizer, mártires. E vi que a mulher João viu que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, das testemunhas de Jesus ou dos mártires de Jesus. Vendo-a eu, João falando aqui como uma testemunha ocular, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Eu vou ler até o versículo 6. Eu dei aqui um tema aqui para essa mensagem, para esse estudo de hoje. Se não der tempo hoje, porque provavelmente não vai dar tempo, eu vou ter que trazer umas 2 quarta-feiras, acho que dá tempo para me falar desse tema. Hoje mais outra quarta-feira. Depois nós voltamos àquele assunto que nós estávamos tratando sobre resgatando os valores cristãos. Aqui eu dei um tema: a identidade
da meretriz. A identidade da meretriz. Eu já conversei com... para quem não sabe, nós, no nosso segmento evangélico, nós somos evangélicos. Né? No nosso segmento, nós somos uma ramificação do cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião, existem várias ramificações do cristianismo. Né? O catolicismo o chamado romanismo também, é uma ramificação do cristianismo. E tem outras, né? O anglicanismo, os anglicanos, os metodistas, enfim, são ramificações do cristianismo. Mas ainda no nosso meio, vamos falar do nosso meio, tem muita coisa ainda do romanismo, ainda tem muita coisa ainda, precisa sair. É por isso que Deus levanta pessoas, homens, para instruir o rebanho, para orientar, para dar, assim, abrir a mente do povo. Porque tem muita coisa ainda, até na própria teologia nossa, tem muito. Eu fico estagnado, eu fico estupefado. Eu fico assim, assombrado em ver teólogos nossos ensinando sobre a consubstanciação, a transubstanciação, dizer que o pão e o vinho se transformam. Quando você come o pão, é a carne de Cristo na sua boca, literalmente. Quando você bebe o suco de uva, é o sangue de Cristo que você está bebendo. Não. Isso aí vem de lá. Entendeu? Isso aí não está na Bíblia, isso aí. Quando você ingere o pão, você está gerando pão. Quando você bebe o suco de uva, você está bebendo o suco de uva. Eles foram nos dados, eles são rituais. São 2 rituais. Jesus nos deixou, nos legou, nos outorgou 2 ordenanças. O batismo em águas e a Santa Ceia. Esses 2 rituais são rituais cristãos. Só que, né, torceram o sentido e quiseram dar um outro sentido. A transubstanciação é como se fosse transubstanciado, transformação de forma, de substância, de elementos. É como se o pão fosse, esse elemento chamado pão, fosse transformado em carne e o elemento chamado vinho, vinho fosse transformado em sangue, literalmente. A Bíblia não diz. E tem teólogos nossos ensinando isso. E estou falando aqui, ó, tá lá, gravado lá. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho que perder. Não tenho nem de cair morto. Eu não tenho medo de nada. Eu sou uma pessoa que não temo ninguém. Eu só tenho o que é que você tem medo, pastor Judá? O que você tem medo? Eu tenho medo da mão do Todo-Poderoso sobre mim. E muitos não estão nem aí. Pensa que a mão do Todo-Poderoso... Está lá em Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E tem pessoas que estão brincando, como se nada tivesse tanto, né? Horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Deus levanta pessoas para interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada. Chega de tanta coisa e fica, né? Essa herança que eles nos legaram não é para ficar conosco. O que não presta tem que sair do nosso meio. Jesus, ele quer uma noiva pura, uma noiva sem mancha, sem mácula. E uma noiva irrepreensível em santidade. Então, eu já fiz algumas perguntas e eu perguntei, vendo esse tema aqui, né? Desse tema aqui, a identidade da meretriz. Eu fiz algumas perguntas e eu percebi. Às vezes eu estou conversando com pessoas e as pessoas não conseguem acompanhar meu raciocínio. Por quê? Está tão longe assim, as ideias estão tão distantes. A maneira de pensar e a visão de mundo está tão distante que as pessoas... Eu estou falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Eu falo, não, meu filho, eu não estou falando isso que você está pensando, não. Eu estou falando isso aqui, ó. Entenda o que eu estou falando. E Jesus falou, entenda. Jesus falou, quem lê, entenda. E se você lê e não entendeu, Deus levanta pessoas para fazer com que você entenda a palavra de Deus. Então, eu perguntei assim, os papas, eles são sucessores de quem? Como, né, até nós, pastores, eu vi pastores nossos falando, não, de Pedro, pastor, eu vi pastores nossos falando que foi de Pedro. Mas essa interpretação, essa tradição, esse tradicionalismo não é nosso, e nem é bíblico, e nem teológico, e nem doutrinário. Eu perguntei de quem como foi eleito, né, o novo Papa para o mundo, porque a igreja não tem Papa, não precisa de Papa. A igreja tem um cabeça que é Cristo, o noivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, eu perguntei a esse irmão, ele falou assim, olha, lá em Mateus, né, já fiz a leitura aqui de Apocalipse,
Ele falou lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 19, eu fiquei escutando, deixei ele fazer, contar a história dele. Versículo 19, ele disse, e eu te darei, falando a Pedro, Jesus se referindo a Pedro, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares, a palavra ligares aqui literalmente é prender. Tudo que prenderes na terra será ligado, tudo que ligares é prender. E desligares é soltar. Prender e soltar. Ligares, prenderes. E desligares, soltares. Então aqui, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E ele falou, olha, Jesus deu a Pedro as chaves, né? Só que se você voltar mais um pouquinho, você vai ver versículo 17, Jesus diz assim, e Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas. Bar é uma expressão aramaica, quer dizer filho de Jonas. No caso aqui, Bar, filho, Jonas, seu pai. Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, já foi lido aqui, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando fala a palavra portas, fala poderes, as autoridades do inferno, os poderes do inferno, do Hades, no caso aqui. E chave também fala é símbolo de autoridade também. Tanto portas como chaves. Tem no simbolismo bíblico, quer dizer autoridade, poder. Jesus falou, pois também eu te digo que tu és Pedro, que do grego quer dizer Petros. Versículo 18b. Aqui. Petros, e aramaico Kefas. Um fragmento de uma rocha. Então Petros, uma pedra pequena, um tijolo de pedra pequena. Kefas, ele é chamado de Kefas lá nas cartas de Paulo. É chamado de Kefas, que quer dizer também, no aramaico é Kefas, em grego Petros, e em aramaico Kefas. No grego Petros, um fragmento de pedra, um tijolinho pequeno de pedra. E Kefas, um buraco na rocha. Então Jesus está falando que você, Pedro, você é um tijolo, uma pedra, não a pedra angular, mas uma pedra nesta grande construção que eu edificarei. Porque aqui Jesus está jogando a igreja para o futuro, apontando a igreja no futuro. Ele fala assim, olha, edificarei. Ele não diz eu estou edificando ou eu edifico, mas edificarei. A conjugação aqui, e sobre esta pedra edificarei. Esta pedra que é Jesus mesmo, que é Ele próprio. Essa pedra refere-se a Cristo que está falando, assim como em João capítulo 2, versículo 19, capítulo 6, versículos 53 e 58. O que isso significa? Não Petros, mas Petra, uma rocha irremovível. Cristo, a única fundação da igreja. Pedro era apenas um dos construtores. Pedro era apenas um dos construtores e ao mesmo tempo uma dessas pedras, porque ele também faz parte da igreja como um membro do corpo de Cristo, como todos nós o somos. Então eles interpretam dizendo que Pedro é a pedra, mas a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram é Cristo e não Pedro. Pedro nunca foi bispo, nem papa e nem pastor da igreja romana. Pedro foi um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha lá. Então, versículo 19, né? Diz assim. Aqui diz que foi dado a Pedro, mas não foi dado só a Pedro autoridade, poder. Não, foi dado só a Pedro, não. Jesus falou para todos: ficai em Jerusalém. Não foi só para Pedro. Até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando aqui que ele ia dar autoridade e poder espiritual a Pedro. E não foi só a Pedro que ele deu a todos os apóstolos. A todos. E a toda a igreja. Se você pegar Mateus, eu acabo de ler Marcos aqui, Em meu nome, Jesus falou.
Ele está falando para todos. Não é só para uma pessoa. Olha lá. Não somente a Pedro, porque o mesmo poder é prometido a todos os crentes. Mateus capítulo 17, versículo 20. Olha lá, versículo 20 do capítulo 17 diz o quê? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Está vendo aí? Poder, autoridade. Mas tem que crer. Para poder usar o poder, tem que ter fé. Para fazer uso desse poder que nos é dado. Olha aqui, tem outras referências aqui, mas eu não vou ficar parando aqui não. Então, de quem que os papas são sucessores, ou quem foi o primeiro antecessor dos papas? Quem foi o primeiro papa? Quem foi? A Igreja Católica diz que foi Pedro. Mas eles não estão usando a Bíblia. Eles não têm sustentação quando eles vão interpretar, quando eles vão entrar na gramática ali, ó, porque a Bíblia, ela é uma revelação, mas ela é um livro literal. A Bíblia é uma obra literária, tem que interpretar gramaticalmente também, porque ela é uma obra literária. Tem normas, tem regras, tem princípios gramaticais. Então tem que ser assim. Tem um tempo verbal, tem a conjugação, tem tudo. Né? Então, olha. Então quem foi? Agora vamos lá. Se der tempo eu concluo, se não... A identidade da meretriz. Aqui diz assim, ó. A mulher, quem é essa mulher? A mulher é um sistema religioso que domina o poder civil, porque ela está vestida de púrpura. A púrpura é símbolo do poder temporal. E também ela está vestida de escarlate, símbolo da riqueza ou da glória terrena. A púrpura é símbolo do poder civil, do poder temporal, poder político. E a escarlate é símbolo da glória terrena, símbolo da riqueza terrena. A mulher é um sistema religioso que domina o poder civil ou o poder temporal, pelo menos por algum tempo. Ela domina, porque ela está sentada sobre a besta, que representa o império, né, que representa o sistema político. Ela, por algum tempo, e na verdade, após o arrebatamento, vai se levantar, vai surgir no planeta um poderoso sistema religioso apóstata, totalmente desvinculado de tudo que se chama Deus ou se adora a Ele. Então, pela primeira metade dos 7 anos, a chamada a 70ª semana profética de Daniel, ou também a 70ª semana profética para a nação de Israel. E também já engloba também os tempos dos gentios, ou seja, a dominação gentílica sobre Jerusalém. O nome sobre sua testa nos permite identificá-la facilmente. Mas para fazermos isso seria bom voltarmos ao Antigo Testamento para ver o que é revelado a respeito da Babilônia histórica, a Babilônia literal. Pois uma certamente iluminará a outra. A Babilônia histórica, lá, né, Nabucodonosor, que ele teve lá, né, Hammurabi, né, que foi antes, né, do neobabilonismo, Hammurabi, ele foi um grande legislador, né, ele instituiu leis, códigos, enfim. E Moisés pegou muita coisa e colocou no Antigo Testamento ali, né, do código de Hammurabi. Moisés fez isso. Ele era um legislador, Moisés, formado em toda a ciência do Egito, e o Egito herdou muita coisa da cultura babilônica e foi por aí afora, né? Então tá lá. Aí você vai ver que uma é a Babilônia literal, a Babilônia histórica, e a outra é a Babilônia mística, a Babilônia religiosa, que é essa do capítulo 17 de Apocalipse. E a do capítulo 18 é a Babilônia política, e também é uma cidade literal. Mas não dá tempo de falar tudo hoje não. Olha lá. Aprendemos que o fundador de Babel, ou Babilônia, Babel no hebraico, né, e Babilônia no grego, mas o sentido é o mesmo, só muda a forma. Babel no hebraico quer dizer confusão, e a forma grega, Babilônia, também significa confusão. Foi Nimrod, cujas realizações profanas podem ser lidas no 10º capítulo de Gênesis. Ele foi o arquiapóstata da era patriarcal. Nimrod foi o arquiapóstata da era patriarcal. Ele persuadiu seus companheiros e seguidores
a juntar-se na construção de uma cidade e uma torre que alcançariam o céu. Montar ali seu próprio império, que devem ser entendidas como um templo ou centro de reuniões para os que não obedeciam à palavra do Senhor, porque ele não queria saber de obedecer à palavra de Deus. Eles chamaram sua cidade e torre de Babel o portal de Deus. Então, o sentido primário é portal de Deus. Depois que Deus confundiu as línguas, aí foi mudado o sentido para confusão. Mas depressa isso foi transformado por juízo divino em Babel. Isto é, confusão. Desde o início ela trazia a marca da irrealidade, pois nos é dito que os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Uma imitação da verdade divina, uma imitação da realidade de Deus. Uma imitação do que é real e verdadeiro caracterizou desde então a Babilônia em todos os tempos. E ela vem essas duas cidades, Babilônia e Jerusalém, vem se arrastando através dos tempos. Nimrod ou Nimrod bar Cush, quer dizer, Nimrod filho de Cush, Cush quer dizer o negro, era neto de Cã. Nimrod, neto de Cã, o filho indigno de Noé. Noé trouxe consigo do outro lado do dilúvio a revelação de um Deus verdadeiro. Cã, por outro lado, parece ter sido muito rapidamente afetado pela apostasia que provocou o dilúvio, pois não demonstra evidência alguma de alto juízo. Seu nome significa escuro, escurecido ou mais literalmente queimado de sol. Esse nome indica o estado da alma do homem, escurecida pela luz do céu. Cã gerou um filho chamado Cush, o negro, que se tornou pai de Nimrod, o líder de sua geração. Então ele foi o primeiro líder, em sua geração foi Nimrod, o primeiro imperador de sua geração. O conhecimento antigo nos assiste dizendo que a esposa de Nimrod, ou de Nimrod bar Cush, foi a notória Semíramis. Fala dela lá em Ezequiel. Fala dela. Em Ezequiel, não. Ezequiel fala de Tamuz. Lamento lá sobre Tamuz. Lá em Ezequiel fala de Tamuz. Jeremias, lá no capítulo 44, fala de Semíramis. Ela é considerada a fundadora dos mistérios babilônicos e a primeira suma sacerdotisa da idolatria. Assim, a Babilônia tornou-se a fonte da idolatria e mãe de todo o sistema pagão no mundo. A religião de mistério ali originada espalhou-se sob várias formas pelo mundo e mudou só a forma, mas a essência é a mesma. E está conosco hoje e terá seu desenvolvimento máximo quando o Espírito Santo partir e a Babilônia do Apocalipse ocupar o lugar da igreja. Olha lá. Baseado na promessa de que a semente de uma mulher estava por vir, Semíramis gerou um filho que declarou ter sido concebido miraculosamente. E quando o apresentou ao povo, ele foi aclamado como o libertador prometido. Olha lá, a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, era do conhecimento deles, porque foi passando de tradição em tradição. A tradição oral, passando de pai para filho. Quando ela ficou grávida, e ela disse que ficou grávida miraculosamente, tinha um filho no seu ventre, o povo aclamou esse filho de Semíramis de o libertador prometido, ou seja, o Messias prometido, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha lá, esse era Tamuz, e foi lhe dado o nome de Tamuz, contra cuja adoração Ezequiel protestou na época do cativeiro. Dessa maneira foi introduzido o mistério da mãe e do filho, um tipo de idolatria mais antigo do que qualquer outro conhecido pelo homem. Os rituais de adoração eram secretos, por isso que é chamado de mistério. Apenas aos iniciados era permitido conhecer seus mistérios. Era o esforço de Satanás para enganar o homem com uma imitação tão semelhante à verdadeira ou à verdade de Deus, que os homens não poderiam conhecer a verdadeira semente da mulher quando ele viesse no cumprimento dos tempos. Da Babilônia, essa religião de mistério espalhou-se por todas as nações vizinhas. Por toda parte os símbolos eram os mesmos, e o culto à mãe e seu filho tornou-se um sistema popular. Sua adoração era celebrada com as práticas mais repulsivas e imorais. A imagem da rainha do céu, com a criança nos braços, era vista por toda parte.
embora os nomes variassem segundo a diversidade de línguas, por causa da forma de cada língua, de cada idioma. Ela se tornou a religião misteriosa da Fenícia, e pelos fenícios foi levada aos confins da terra. Astarte e Tamuz, a mãe e o filho dessas aventuras. Ela é chamada de Semíramis ou Astarte. Astarte e Tamuz, a mãe e o filho dessas aventuras, tornaram-se Ísis e Horus no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido na Itália, e muitos outros nomes em outras regiões mais distantes. Dentro de 1000 anos, o babilonismo tornou-se a religião do mundo que rejeitara a revelação divina. E está aqui, ó. E está conosco hoje. Esse período, o período que caracteriza os últimos dias da igreja, ou os últimos dias para a igreja, é caracterizado por um período, esse período é caracterizado por um período, ou é chamado de um período de grande apostasia. Nós estamos vivendo uns dias de grande apostasia. Então, os dias que antecedem imediatamente o arrebatamento da igreja, chamado um período de grande apostasia na terra, que dará lugar a um período de grande confusão. Babilônia quer dizer confusão. Por 3 anos e meio, na primeira metade dos 7 anos, o mundo será dominado por esse sistema religioso falso e apóstata, pela cristandade apóstata, a falsa noiva de Cristo. Ligados a esse mistério central, existiram vários outros mistérios menores. Dentre eles estavam as doutrinas da purificação no purgatório. Lá já existia, na Babilônia. De onde está vindo? Não vem esse negócio de purgatório, vem de lá. As doutrinas da purificação no purgatório, depois da morte. A salvação por inúmeras coisas sagradas, como a absolvição sacerdotal. E tudo isso aí, ó, tem que pagar. Ó. O derramamento de água benta. A oferta de pães para a rainha do céu, como mencionado no livro de Jeremias. Você vê lá, abra lá sua Bíblia, lá, Jeremias capítulo 44. Se não me foge a memória. Está lá. Vamos ver lá. Olha lá, Jeremias, acho que é no capítulo 44. Ou não? Acho que é. Acho que é isso mesmo. Se não for lá, mas é em Jeremias. Jeremias capítulo 44. Será que é isso? É? Achou? Versículo, qual versículo? Versículo 15. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 17, né? Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus. E essa deusa chamada Rainha dos Céus, que a Igreja Católica chama de Maria, a Igreja de Roma chama de Maria. Essa deusa é Semíramis, mulher de Nimrod. Tem nada a ver, tá? Eles não estão adorando a Maria nem a Jesus, coisa nenhuma. Eles adoram duas divindades, ou seja, duas pessoas, que por trás dessas duas pessoas estão 2 principados, 2 demônios, porque Paulo diz assim, que aqueles que adoram os ídolos, Paulo diz, na realidade, na verdade estão adorando os demônios, principados, demônios terríveis, poderosos, que estão por trás recebendo adoração. Porque naquela imagem não quer dizer nada. Pedaço de pau, de madeira, de gesso, de ouro, de qualquer outra substância, qualquer outro metal. Não quer dizer nada aquele material ali. O que está por trás que está recebendo o culto, a adoração, aquela adoração. Olha lá. Está vendo aí? A deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Olha, mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus, e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar, e oferecemos-lhe libações, e nossos maridos? E oferecemos-lhes
libações sem nossos maridos? Está vendo aí, ó? Aí está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra de Deus. E você vê, aí a gente vê por aí afora, aí, né? Em carro, em outros lugares mais, né? Colocando a rainha dos céus, a mulher com a criança no colo. Então isso aí, eles falam que adoram a Jesus, não adoram a Jesus coisa nenhuma. Quem está por trás disso aí, essas duas personagens, Semíramis e seu filho Tamuz, que na realidade quem está por trás deles são demônios, né? Eles simplesmente eles representam. Olha aí, está aqui, ó. A dedicação de virgens aos deuses, que era literalmente prostituição santificada, chorar por Tamuz durante 40 dias antes do grande festival de Istar, que dizia que seu filho tinha ressuscitado da morte, pois se ensinava que Tamuz havia sido morto por um javali, depois ressuscitado. Entra também a Páscoa também, aqui tem muita coisa aqui, não dá para ler tudo não. Olha lá, o ovo era sagrado para ele, para Tamuz, pois representava o mistério de sua ressurreição. Mas nunca, até teólogos usam o ovo como uma figura da ressurreição. Desde quando o ovo é símbolo da ressurreição? A ressurreição se dá para quem está morto. O ovo não está morto. Se o ovo estiver podre, então ele não presta para mais nada, senão para ser jogado fora no lixo, né? Então não existe sentido nenhum, até teólogos usam isso, né? Dizem que o ovo como símbolo da ressurreição. E esse negócio da Páscoa aí é o quê? Usando o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, não é isso? Então não tem ligação nenhuma o ovo com a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu de fato. Ele deu um brado e disse, e está consumado. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus morreu. Então não tem nenhuma ligação, não tem nexo nenhum entre o ovo com a ressurreição de Cristo, ou com a ressurreição de quem quer que seja. Não faz sentido nenhum, né? Olha aí. É aqui. Assim como o pinheiro foi o símbolo escolhido para honrar seu nascimento no solstício do inverno, quando a cabeça de um javali era comida em memória de seu conflito, e uma tora de madeira era queimada em meio a muitas práticas misteriosas. Fogueira de São João, São Pedro e Santo Antônio. Começa por Santo Antônio, depois vem São João e São Pedro, né? Olha aí. Aqui, ó. Tudo paganismo, irmão. A minha filha, pai, eu quero ir lá, na escola vai ter não sei o que lá, quadrilha lá, não sei o que lá. Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder, minha filha. Que quadrilha, coisa nenhuma. E crente, tá cheio de crente, leva os seus filhos. Tem até igrejas, movimentos por aí fora aí. Ah, nós temos um bloco aqui, o bloco de Jesus. O bloco de Jesus. Que Jesus, coisa nenhuma, rapaz. Isso é pura carnalidade. O bloco de Jesus, a mulher tudo nua lá, aí eles lá, vai falar de Jesus pra mulher pelada, rapaz. Né? A mulher seminua ali, com os seios de fora, tudo mostrando tudo. Que negócio é esse? Nós somos igreja. Nós temos que pregar o evangelho e ganhar almas. Mas existem limites para se ganhar almas. Existem limites. Existem critérios. Depois está lá, desgraçado. Terminou o carnaval. Estou desgraçado, né? Caí em pecado. Por quê? Porque ele não vigiou, meu filho. Conversa, rapaz. Pregar o evangelho, um monte de mulher tudo seminua lá, você ficar no meio lá. Conversa, rapaz. Fazer aquele conversa para boi dormir e eu não sou boi. Conversa, rapaz. Eu vou ganhar alma para Jesus lá. O zoião já pulando da órbita lá, né? A mulher tudo se deliciando, se maravilhando. Aquela belezura, aquela... Eita, Jesus, quanta fartura, né? Conversa e depois falar que eu estava cheio do Espírito Santo, eu jejuei, orei, me consagrei. Para quê? Para cair em pecado? Existem tentações que nós resistimos. E está na Bíblia, tem tentações que nós temos que fugir dela. Paulo olhou para Timóteo e falou assim, Timóteo, você é um jovem muito bonito. Não está escrito, eu estou interpretando. Você é um jovem muito bonito, muito atraente. As meninas estão tudo de olho em você. Vamos falar a nossa linguagem aqui. As meninas estão de olho em você. Então, vigie, meu filho. Fuja. Fuja dos desejos malignos
da juventude. Ou seja, fuja da sensualidade. A sensualidade é uma tentação que não se enfrenta, se foge. Muitos que eu sou santo, e batendo, né, cantando como cheio de papo, né, que eu sou santo, eu sou puro, e perfeito mas a sensualidade não se enfrenta, se foge. Foge! Timóteo, não enfrenta essa tentação que você não vai aguentar. Conversa, rapaz, que negócio é esse? Não estou no corpo glorificado, né? Quando eu estiver no corpo glorificado, aí sim. Aí pode vir tentação que venha, porque daí não vai atingir, porque nós estaremos livres da presença do pecado. Mas por enquanto nós estamos livres, nós estamos sendo libertos. Fomos libertos do poder do pecado, do domínio do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado. Mas na glorificação do corpo seremos libertos da presença do pecado. O pecado ainda está nos membros do nosso corpo. Ainda possuímos uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa ao pecado, propensa ao pecado. Conversa, rapaz, que negócio é isso? Eu sou forte, eu sou. Né? Existiu um homem mais forte do que Sansão? Carregar um portão de não sei quantas toneladas nas costas? Com a queixada do jumento matou mil filisteus? Conversa. E Sansão caiu, né? Olha lá. O sinal da cruz era sagrado para Tamuz, pois simbolizava um princípio de vida e a primeira letra de seu nome, porque a primeira letra é um T, Tamuz. A cruz é representação, ou representada sobre inúmeros altares e templos mais antigos, e não se originou, como muitos supõem, com o cristianismo. A cruz, está bem antes do cristianismo. O patriarca Abraão foi separado por chamado divino dessa religião misteriosa, porque Abraão era um caldeu. Era daquela região ali, Ur dos caldeus. E com esse mesmo culto maligno, a nação que dele nasceu esteve em conflito constante, até que, sob Jezabel, uma princesa fenícia, ele foi enxertado no que restara da religião de Israel no reino do norte, no reinado de Acabe, tornando-se a causa básica de seu cativeiro. Judá estava poluído por isso, pois a adoração a Baal é o nome fenício para Tamuz. Tamuz na Babilônia e na Fenícia Baal, mas é a mesma pessoa, só muda a forma. O culto e a adoração, as práticas eram a mesma, não muda nada. Baal, aqui Judá estava poluído por isso, pois a adoração a Baal era simplesmente a forma cananeia dos mistérios babilônicos, e somente tendo sido mandado para o cativeiro na Babilônia, Judá foi curado de sua afeição para com a idolatria. Baal era o Deus Sol, o doador da vida, identificado com Tamuz. Embora a cidade babilônica muito tivesse se tornado apenas uma lembrança, seus mistérios não tinham desaparecido com ela. Quando os templos da cidade foram destruídos, olha lá, Babilônia não foi destruída, a cidade de Babilônia está lá, ruínas, mas não houve, a profecia não se cumpriu totalmente. Um grande número de teólogos dizem que ela vai ser reconstruída. Quem queria reconstruir não faz muito tempo, aquele lá que foi enforcado lá, como é o nome dele lá, do Iraque lá, o ditador Saddam Hussein, ele estava reconstruindo Babilônia. E ele pegou uma foto dele e de Nabucodonosor e colocou assim, e fez ele parecido com Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor parecido com ele, os dois, um parecido com o outro, para dizer assim que os dois tinha algo, né, tinha alguma coisa, alguma relação, tinha tudo em a ver, né, como se os dois tivessem alguma coisa relacionada. Olha lá, quando os templos da cidade foram destruídos, os templos foram destruídos, a cidade não, porque quando o Império Médio-Persa invadiu Babilônia, a cidade de Babilônia, aquele rei lá, o Beltesazar, né, Beltesazar, acho que é Daniel, que foi mudar o nome babilônico para Daniel. Então, quando Daniel interpretou lá e tal, aí Daniel falou, o seu reino vai ser tirado e tal. E quando Daniel estava profetizando, já estava tudo ali já. O exército, né, o exército poderoso lá dos Médios e dos Persas já estava ali, chegando ali, está aproximando. Não houve nenhuma resistência. Não. Simplesmente eles mataram lá, foram lá e tiraram a espada nele. Ele não era o rei. Não, ele era o corregente. Nabonido, que era o rei da Babilônia. E Beltesazar era o corregente. Ele só governava a cidade de Babilônia, não todo o império. Era Nabonido que era o imperador. Então, porque Nabucodonosor já tinha morrido. Então, quando eles invadiram, destruíram os templos.
Os templos foram destruídos. O sumo sacerdote de Babilônia, o que ele fez? Fugiu com um bando de iniciados. Vasos sagrados e imagens também, né? De escultura, em direção a Pérgamo. Vê lá em Apocalipse, lá o que está escrito lá. João fala assim, Jesus fala para João escrevendo, né? Jesus fala para João, aonde está o trono de Satanás? Aonde? Em Pérgamo. Lá onde estava o trono de Satanás. Está falando o centro de toda a idolatria, o centro do babilonismo, de toda a cultura idólatra, pagã da Babilônia, foi transportado, esse sumo sacerdote levou para a cidade de Pérgamo. Vamos chegar lá, daqui a pouco eu termino já. Está chegando. Depois, onde o símbolo da serpente era o emblema da sabedoria escondida. De Pérgamo, o sumo sacerdote e seus iniciados cruzaram o mar e emigraram para a Itália. Chegaram da Itália. Ali os cultos antigos foram propagados sob o nome de mistérios etruscos. E por fim, Roma tornou-se o centro do babilonismo. O sumo sacerdote usava mitras com forma de cabeça de peixe para honrar Dagon, até hoje. Aquele chapéu assim, ó. De lado assim, ó. Tem tudo a ver com o paganismo lá, com o babilonismo. O sumo sacerdote usava mitras com formato de cabeça de peixe para honrar Dagon, que é outra forma para Baal, e que é outra forma também para Tamuz. E o Deus peixe, o Senhor da vida, outra forma de mistério de Tamuz. Tá vendo? Conforme desenvolvido pelos velhos inimigos de Israel, os filisteus. Então Dagon era a principal divindade dos filisteus. Baal, a principal divindade dos fenícios. E Tamuz era a principal que ele era adorado como Deus, Tamuz. A principal divindade da Babilônia. Já está chegando lá. Quando se estabeleceu em Roma, o sumo sacerdote denominou-se Pontífice Máximo. Então, o sumo sacerdote da Babilônia foi ele que se intitulou o Pontífice Máximo. Hoje eles falam isso aí hoje, né? Que o Papa é o sumo pontífice. É o sumo pontífice, o supremo, né? Pastor. Fala que é o supremo pastor. Então está substituindo, está tirando Jesus do seu lugar, né? Olha lá. Título que foi inscrito em sua mitra. Quando Júlio César, que como todos os jovens de boas famílias romanas era um iniciado, Júlio César tornou-se um iniciado dessa religião de mistérios. Tornou-se chefe de Estado. Ele se declarou ditador, chefe de Roma, Júlio César. Foi eleito Pontífice Máximo. E esse título foi mantido por todos os imperadores romanos até Constantino o Grande, que era ao mesmo tempo líder da igreja e sumo sacerdote dos pagãos. Constantino era o líder da igreja e ele era o sumo sacerdote dos pagãos. Ao mesmo tempo, líder da igreja e sumo sacerdote dos pagãos. O título foi então conferido aos bispos de Roma e é mantido pelo Papa até hoje, que assim é declarado não como o sucessor do apóstolo pescador Pedro, mas o sucessor direto do sumo sacerdote do mistério babilônico e o servo do Deus peixe Dagon, para quem usa como seu antecessor idólatra o anel do pescador. O que aconteceu com o anel do Papa Joseph Ratzinger? O que foi feito? O anel dele o anel dele foi destruído. Então o anel é insubstituível. Cada um recebe um anel. E na figura do anel tem a imagem de um peixe, Dagon, né? O Deus peixe Dagon. Então eles não são servos de Cristo e nem de Deus, mas sim são servos do Deus peixe Dagon, para quem usa como seu antecessor idólatra, no caso o sumo sacerdote do mistério babilônico, o anel do pescador. Está vendo aí? Então, de quem que nós somos? De quem que nós somos? De quem que os papas são sucessores? Estão vendo aí? De quem que eles são sucessores? Quem é o seu antecessor? Ou quem foi o primeiro papa? Sumo sacerdote do mistério babilônico. Durante os primeiros séculos da história da igreja, o mistério da iniquidade operara com efeito surpreendente. E as práticas e ensinamentos babilônicos tinham sido tão absorvidos
por aquilo que trazia o nome de Igreja de Cristo, que a verdade das Escrituras Sagradas foi muitas vezes completamente obscurecida, ao passo que as práticas idólatras foram aceitas como sacramentos cristãos e filosofias pagãs tomaram o lugar da instrução do Evangelho. Assim, foi desenvolvido o surpreendente sistema que por 1000 anos dominou a Europa e comerciou corpos e almas de homens, até que a grande reforma do século XVI trouxe certa medida de libertação. Aí os teólogos que ficam presos só na reforma ficam para trás também, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não fica para trás. Então você vê que tem um número grande de teólogos que ficam presos ali somente na reforma e não avança. A reforma foi um período, foi um grande avanço, mas trouxe, não resolveu todo o problema, mas trouxe certa medida de libertação, mas não resolveu tudo, né? Aqui diz assim, para concluirmos: não é exagero dizer que as falsas doutrinas e práticas encontradas dentro do romanismo são diretamente atribuídas à união desse paganismo com o cristianismo. Quando Constantino proclamou Roma como império cristão, quando Constantino proclamou Roma como império cristão, aí deu-se a união do paganismo, né, do babilonismo com o cristianismo. Aí misturou tudo. Conclui-se então que a prostituta representa toda a cristandade professante, unida num sistema único, sob um único cabeça. Se você dá para me falar mais na próxima quarta-feira, para nós vermos que quando nós falamos sobre os mártires da grande tribulação, nós atribuímos o martírio, né, ao anticristo, aquele que vai praticar, que vai dar ordem para essas atrocidades contra os cristãos. Mas se você vê que, você vai ver aqui que eu li, acabei de ler aqui, né? Já vou terminar já, tá? Você vai ver aqui que no versículo 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, na primeira metade dos 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, quando a igreja foi arrebatada, surgirá na terra um grande sistema religioso apóstata, ou seja, professante, porém falso. Professa ser a noiva de Cristo, mas só rotulada, só no nome, mas na prática, na realidade, não. E esse sistema vai dominar o planeta, porque fala que a mulher está assentada, né? A mulher está assentada sobre muitas águas. Aí o versículo 15 diz: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta ou a meretriz são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, ela está presente em todo o planeta. Esse sistema estará presente em todo o planeta e vai dominar o planeta. E ela está montada sobre a besta. Ou seja, aí haverá uma disputa pelo poder temporal. A mulher vai dominar pela primeira metade dos 7 anos, os 3 anos e meio. Na segunda metade, o anticristo que vai dominar o planeta. Então, os mártires que serão mortos no começo da grande tribulação, ou na primeira metade dos 7 anos, pelo período dos 3 anos e meio, serão mortos pela prostituta, pela meretriz, por esse falso sistema religioso, professante e apóstata, pela cristandade apóstata, a falsa religião. Porque já estão querendo fazer aí, né? Querendo fazer um movimento só. Faz tempo que estão querendo aí, o ecumenismo aí, né? Unir as religiões do mundo e tal. E querem fazer. Por que eles querem fazer isso aí? Mas enquanto a igreja estiver aqui, não vai fazer. Quando a igreja for arrebatada, aí vai se cumprir essa profecia. Então, na segunda metade, aí é o anticristo que vai assolar. Mas o anticristo vai destruir esse sistema. Destruirá esse falso sistema e vai instituir o seu próprio sistema de culto e adoração. O anticristo vai exigir adoração pessoal, adoração própria. Vai exigir que as pessoas adorem a pessoa dele, a ele próprio. Então, mas primeiro, quando chegar na metade,
na metade dos 7 anos, o anticristo vai destruir esse sistema. Está escrito. Está escrito aqui, ó. Quer ver? Ó. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Os 10 chifres são os 10 reis, que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Ó. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, no final, na metade dos 7 anos, ou seja, no final dos primeiros 3 anos e meio, essa mulher, a mulher, ela vai dominar somente pela primeira metade dos 7 anos. Quando chegar no final, o anticristo vai ela está dominando o anticristo, ela está sentada sobre a besta, mas depois ele vai tomar o poder. Porque nesses primeiros 3 anos e meio, haverá uma disputa pelo poder. E a mulher vai conseguir ainda, né? Por 3 anos e meio, ela vai conseguir dominar o planeta. Ou seja, a mulher está vestida de púrpura, o poder temporal. Ela vai ter... Porque já desde o começo, desde a era medieval, que eles vêm dominando, né? E na verdade, ela só dava ordens, né? Para que o poder dos reis, dos cônsules, né? Dos consulados, para que eles matassem os cristãos, para que eles torturassem aqueles que fossem contrários à sua prática, às suas doutrinas, os seus costumes. Mandava matar. Ela não executava diretamente, mas dava ordens. Ela mandava no poder temporal porque tinha o poder temporal em suas mãos, né? E dava ordem aos reis, aos poderosos, e eles executavam as ordens da igreja. Na Idade Média. A Idade Medieval compreende o período das igrejas de Pérgamo e Tiatira. Aquele período, o período das trevas, né? E nós estamos vivendo o período já de Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia coincidindo junto, estão andando juntas. Mas as 7 igrejas estão representadas por todos os cristãos em todos os tempos. Tem crente com característica de crente de Filadélfia, outros Tiatira, outros Éfeso, né? Que já acabou o amor, né? Não tem mais o amor, deixou o primeiro amor. Então aí e a igreja de Laodiceia, que representa o período de grande apostasia dentro do cristianismo. Então, vocês, eu acho que tá bom demais, né? Não precisa mais do que isso, não. Aí quando a gente for trazer um estudo, assim, um seminário, a gente dá mais, esmiuça melhor para os irmãos. Amém? Vamos agradecer a Deus. Amanhã haverá culto na casa do